Número 1, gente, o que é ler, afinal? O que vocês acham que é ler? Quando a gente para pensar no que é ler, tem várias variáveis, essa é boa, né? Mas tem muitas variáveis que estão envolvidas aí. E isso vai ditar muito aquilo que eu vou ensinar e como eu vou ensinar e as estratégias que eu vou vivenciar em relação a isso. E eu já falei um pouquinho sobre os processos que estão envolvidos na leitura, o que a leitura envolve, tá? E a gente tem que parar de se desprender de que ler é apenas juntar letras, juntar sílabas. Eu quero ser muito sincera com vocês. Quando chega essa pergunta ou essa afirmação para mim, eu fico até assim desconcertada para saber como é que eu posso ajudar. Porque a gente tem que ampliar essa concepção, sabe? Falar que ler é juntar sílabas é algo muito, muito raso diante do que é tão lindo em relação à leitura, certo? E ler é lindo. Ler faz com que a gente se conecte com o mundo, com que a gente aprenda sobre o mundo. A gente, quando é leitor, a gente se torna mais crítico. E ser leitor não é juntar sílabas. Ser leitor é produzir, é fazer uma atividade, produzir, a leitura envolve uma atividade que é tanto cognitiva, é uma atividade cognitiva, mas também uma atividade social. Então, assim, o cognitivo que a gente vai trocar aqui de juntar as sílabas, tá? Para identificar palavras, representar aquelas palavras e aliá-las a um significado, aliá-las a uma atividade social. Então, leitura é tanto uma atividade cognitiva quanto uma atividade social. Por quê? Vamos ver por quê? Como atividade cognitiva pressupõe que, e aqui quem está falando é Delaine Cafiero, a Cafiero Bicalho, e eu tirei essa citação lá do glossário CEALI. CEALI é um centro de pesquisa de estudos lá da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Eles têm um glossário gratuito, gente, com muitas, muitas ideias, tá? Muitos verbetes, eles chamam, e ali cada professor, ou mais de um professor, escreve sobre determinado tema. É maravilhoso, tá? Se a gente quer fazer uma consulta rápida, se a gente quer se aprofundar, eles colocam referências por ali. Então, como a atividade cognitiva, o que ela pressupõe? E aí que a gente não vai falar mais juntar sílabas, a gente vai falar isso. Ler é perceber, é fazer uma série de operações mentais e cognitivas. Perceber, levantar, perceber visualmente, né? Levantar hipóteses, localizar informações, inferir. Eu vou além do que está ali, ou eu consigo inferir para além do que está explícito no meu texto, eu consigo construir ideias implícitas que não estão completamente ali naquele texto, tá? Localizar informações, relacionar, comparar. Então, diante daquilo que eu estou lendo, eu consigo comparar com outro gênero? Consigo comparar com outro gênero. Eu consigo comparar com questões da minha vida, com livros que eu já li desse autor. Olha só que interessante, tá? Então, ler não é juntar sílabas. Comparar, sintetizar, entre outras coisas. Então, tudo isso é uma atividade cognitiva e a gente elaborar estratégias para ler cada vez mais, nós como leitores, não só como professores, mas nós como leitores, a gente tem que elaborar estratégias que vão nos levar a cada vez mais sermos leitores proficientes, que leem com eficiência. E isso, como eu deixei muito claro na live anterior, na última live que eu fiz aí sobre leitura na aula, que a nossa aprendizagem da leitura, ela é
para sempre, ela não é só analfabetização, como eu comecei falando aqui nessa live. Ler é uma atividade social. Ler é uma atividade social. Ela envolve, então, as habilidades cognitivas, mas também sociais. Olha que importante isso. Como atividade social, a leitura pressupõe a interação. A gente lê para interagir. E aqui eu lembro muito do Roger Chartier. Eu gosto muito desse autor, ele é um autor da história cultural. Quando ele traz toda a história da leitura, tá? Toda a história da leitura em diferentes tempos, diferentes contextos. E o Chartier é um autor que ele sempre fala que a leitura envolve não só os sentidos que o escritor deu ao texto, então, quem escreveu aquilo, mas os sentidos que o leitor dá àquele texto lido. Às vezes, o escritor quer passar uma mensagem e que o leitor entende de outra forma.